quando a gente vai estudar os injetáveis de longa duração, nós não temos assim algo para comparar, por exemplo, o aripiprazol com o palmoato de palipelidona, o palmoato de olanzapina, que nós não temos aqui. A olanzapina, palmoato, só tem relato de caso. E a palipelidona para o transtorno bipolar só tem estudos observacionais e casos de série. E para criança e adolescente também não tem grandes estudos abertos. Então, o que a gente conclui? Que tanto a risperidona quanto a palipelidona de ação prolongada são alternativas seguras e eficazes para os tratamentos do transtorno bipolar. Lembrando que na fase depressiva não temos proteção. Bom, mas fiquei pensando, quais evidências nós temos mesmo aí, né? Como antipsicótico injetável, esse estudo do ano passado, 2023, os antipsicóticos não são recomendados no EMA, na Europa, e nem nos Estados Unidos, só a risperidona e o aripiprazol é aprovado pelo FDA, pelo EMA, nenhum. Tudo é off-label, mas a maioria das prescrições que nós fazemos na psiquiatria é off-label. E, principalmente, nós vamos usar o injetável, a picadinha, como foi chamado o título da aula, quando o paciente apresenta polaridade maior para a mania e, principalmente, se tem características psicóticas. Isso é bastante importante e interessante. Também é importante que as medicações que seriam benéficas para a depressão, como, por exemplo, a quetiapina, a lurazidona e a cariprazina, não tem, pelo menos ainda, injetável, que seria uma possibilidade de nós utilizarmos, né? Agora, ele coloca muito bem nesse estudo, que o Bartoli, que tem fatores aí que confundem muito. Fator de baixo funcionamento global, estágio de início do transtorno bipolar, se é primeiro, segundo, ou já tem muito, já tem aí degeneração, transtornos comórbidos com alcoolismo, com outras drogas, e transtorno de personalidade e baixa percepção da doença. Descontinuação do lítio, principalmente quando entra em quadro de mania, de euforia, que a pessoa, por algum motivo, ela resolve parar. E se tem histórico ou não familiar do transtorno bipolar. É importante que a gente comece a pensar de que é importante fazer pesquisas sobre os injetáveis no transtorno bipolar. Aqui, esse outro estudo do grupo do Vieta, ele mostra que 29 pacientes bipolares que tinham baixa adesão, ele começou a fazer um estudo por 2 anos. Ele observou uma redução da hospitalização, redução do número de episódios maníacos e a duração da internação, o que já é bom se a gente pensar nos pacientes que têm gravidade no transtorno bipolar. E, ainda assim, a gente tem uma adesão maior e também não teve, ele frisa muito isso no estudo, redução de tentativas. Então, episódios depressivos, assim como as tentativas, não teve redução. Então, é importante a gente lembrar que diminui a recaída, diminui a hospitalização, mas a depressão e suicídio, isso não interfere. Comparando a risperidona injetável, esse estudo de 2010, esses autores fizeram na dose de 25 miligramas a cada 2 semanas e verificou, comparado ao placebo, que o tempo de recorrência de humor era menor, também a recorrência e o ganho de peso, ele pôs que, em média, era 7% do peso da pessoa. Há ganho de peso, há risco de síndrome metabólica, mas aí depende muito da pessoa colaborar e fazer os atributos. Quando nós falamos ainda de injetáveis, nesse estudo de 2012, foi o Beni Laffer e o Alexandre Gigante, os dois fizeram esse estudo. Veja que é lá atrás fazendo, né? Nós já temos aí 12 anos esse estudo. Mas eles mostraram a importância de antipsicóticos de segunda geração no controle do transtorno bipolar, vendo exatamente a manutenção, e não foi observado piora
no trabalho do Bene e do Alexandre Gigante, piora na depressão. Outros trabalhos posteriores enfatizam a piora. E ele colocou que a risperidona de depósito era importante, mas alertas aos sintomas extrapiramidais. Como toda medicação antipsicótica, a gente tem que estar alerta. E os estudos, né, com o palmato de olanzapina e também a palipelidona, em 2012, eles dois frisavam que precisava mais estudo. E ainda continua para o transtorno bipolar. Esse gráfico mostra bem interessante, onde vocês estão vendo aí embaixo, no finalzinho, aqui mostrando, para o lado da droga, todos injetáveis acabam sendo favoráveis. Em laranja são os de via oral, mostrando que é importante para diminuir o risco de hospitalização. Então, nós estamos falando de pacientes bipolares, bastante grave, e que se beneficiam com a medicação injetável. Aqui um trabalho do Fabiano Gomes, que está lá no Canadá, junto com a Elisa Brits. Os dois fizeram esse estudo o ano passado, fazendo uma corte de todos os pacientes atendidos num período grande, identificaram aí 211 internações de 165 pacientes. Isso quer dizer que teve paciente que foi internado mais do que uma vez. E eles foram seguir, ver se os médicos estavam seguindo, de fato, o CAMAT. Como eles são canadenses, queria saber qual a efetividade. Lendo o trabalho, eles mostram que eles olharam dentro de seguir indicação de primeira linha, incluíram a medicação injetável. Então, na primeira linha, para o transtorno bipolar, esse estudo da Elise e do Fabiano Gomes incluíram os injetáveis, mostrando que diminuiu o número de internações, diminuiu aí as intercorrências, e mostrando que os tratamento de primeira linha tinha menor taxa de hospitalização em 30 dias e maior tempo para readmissão. Então, seguir o CAMAT, indicação de primeira linha, e o injetável está lá indicado, os pacientes se beneficiaram. Aqui a palipelidona ER, né, no tratamento da mania. Esse trabalho de 2012 mostrou aí os pacientes de 18 a 65 anos, com dose flexível, comparando com a olanzapina. O tempo médio de recorrer sintomas de humor, né, o desfecho primário, foi de 558 dias, então, bastante tempo seguindo o tratamento. E sintomas de humor maníacos também evitava a recorrência, mas, de novo, volta a frisar a depressão não. Importante que esses estudos, muitos não fizeram correlação se estava usando um estabilizador de humor, seja de valproato de sódio, seja carbonato de lítio. E a conclusão é que a palipelidona diminui significativamente, né, atrasou o tempo de recorrência, e a estabilidade versus placebos ficou. Mas não houve nenhuma preocupação contra a segurança, que, na época, em 2012, era o que preocupava.